Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do grupo de estudo Cisco. E mais uma vez, em nome de toda a equipe, eu agradeço a presença de cada um de vocês, dos que estiveram conosco no nosso primeiro encontro há 15 dias e dos que hoje estão chegando pela primeira vez, né? Tem algumas carinhas novas, então nós agradecemos a todas as presenças e eu desejo que essa noite seja de muita luz e de muita paz para todos nós. E para nós abrirmos este momento, a Sandra já chegou. Cadê a Sandra? A Sandra ainda não chegou, né? Rita, conseguiu? Não, né? Bom, a Sandra ia fazer a prece para nós, a prece inicial, mas ela não entrou, né? Ainda provavelmente está entrando. Então, eu vou fazer esse convite agora, antes ia ser no fim, mas faço esse convite agora no início. Gostaria de perguntar se algum de vocês, algum dos participantes, gostaria de fazer a prece inicial para nós, porque vocês já são parte integrante do nosso grupo. Então, nós gostaríamos de saber se se algum de vocês gostaria de fazer a prece inicial. Alguém gostaria? Alguém se sente à vontade, com vontade de fazer nesse momento? Gente, me perdoa, não conseguia ligar o computador, só consegui agora. Me perdoa, boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Foram. Sandra, você pode fazer a prece para nós, então? Posso sim, estava preocupada. Eu falei, eles já chegaram e eu ainda estou aqui brigando com o computador. Tá bom, ótimo, então vamos... Sandra, muito obrigada, viu? Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá bom, então. Muito bem. Então vamos todos nos acalmando, deixando os nossos problemas lá fora, nos concentrando aqui na aula que iremos ter, agradecendo a Deus e os amigos da espiritualidade pela oportunidade de termos esse curso, que possamos ter um aproveitamento muito grande da aula e que consigamos colocar em prática aquilo que aprendermos hoje. Peço também que os mentores possam estar nos ajudando, né, a coordenação, os comentaristas, que eles estejam amparando a todos e que nossa aula seja muito produtiva. E assim vamos começar a nossa aula com a oração de Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, Sandra. Muito bom. Então, muito bem, queridos ciscos. Dando, então, continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós teremos um encontro diferente do primeiro, mas que representa um pouco da estrutura e da organização de como serão os nossos próximos, porque a partir de agora nós entramos especificamente no estudo dos capítulos do livro Os Mensageiros. E para quem está chegando hoje, essa é uma dinâmica do nosso grupo de estudos. Os nossos encontros, eles são quinzenais, né, nos quais vão ser abordados 1 ou 2 capítulos do livro Os Mensageiros, mas vocês sempre serão informados com antecedência de quais serão os capítulos estudados em cada encontro, e essas informações são sempre feitas no grupo de WhatsApp, por isso que é sempre bom estar de olho no grupo. Lá são enviadas todas as orientações e informações para vocês, e as mais importantes estão naquele documento que fica disponível no link, lá registrado
que não muda, né? Vocês podem acessar na descrição do grupo. E agora, lá na descrição do grupo também, vocês vão encontrar o link do nosso canal do YouTube, né? Nesse link, nesse canal, vocês vão encontrar, conforme nós formos fazendo as reuniões, nós vamos subindo os vídeos dos encontros, né? Então, nesse link, nesse canal, vocês vão poder sempre rever, sempre que vocês quiserem. Para quem, por acaso, perder, não puder entrar em alguma terça-feira em que nós formos fazer o encontro, vocês vão poder rever e ver o encontro por meio do vídeo, né? O vídeo da última reunião já está lá disponível e conforme nós formos fazendo os outros encontros, eles também ficarão disponíveis. Então, basta vocês irem lá, se inscreverem no canal, é gratuito, não paga nada, e ativarem as notificações. Assim, vocês ficam sempre sabendo quando os vídeos forem sendo liberados. Hoje, por exemplo, né, conforme foi sendo avisado, nós vamos abordar o capítulo 1, renovação, mas sem deixar de retomar os aspectos importantes da trajetória do André Luiz, que foi narrada no livro Nosso Lar, já que os Mensageiros é uma continuidade do Nosso Lar e essa ligação fica muito clara, né? Principalmente nesse primeiro livro. Esses capítulos, só para vocês terem uma noção de como vão ser os nossos encontros, eles vão ser sempre resumidos no início de cada encontro. Depois, são sempre 2 comentários sobre as temáticas mais importantes, né? Ou as temáticas que os comentaristas acham coerentes de serem comentadas, e após esses comentários, vocês vão poder fazer as perguntas. Essas perguntas, elas puderam ser encaminhadas ao longo do tempo, né? Ou vocês podem também, durante o encontro, irem fazendo por meio do chat que eu vou colocando aqui, e depois, no momento oportuno, reservado as perguntas, elas vão ser feitas e discutidas e comentadas. E vocês também, lá no momento reservado as perguntas, vocês vão poder levantar a mão aqui, né, na opção do Zoom, e aguardar a liberação do áudio para fazer. A gente só vai respeitar a ordem, né, do envio das perguntas, em que vocês forem levantando a mão e dos pedidos para falar. E para nos ajudar com toda essa organização, nós contaremos hoje com o apoio do nosso guardião da galáxia, que é o Alê, né, o Alexandre, que vai poder, ao longo do encontro, nos ajudar com a disciplina do tempo. Nós estamos estouradinhos aí uns minutinhos, mas por algumas questões, entre outros alertas que o Alê vai poder nos ajudar. Então, quando ele fizer suas intervenções, não se assustem, né? Porque ele é o nosso guardião e hoje vai nos ajudar a manter a disciplina nesse encontro, assim como o Neto também, em outros encontros também, vai nos ajudar. E por fim, mas eu acabei dizendo no início, a gente vai, a partir desse encontro, abrir para que vocês possam também fazer a prece inicial ou a prece final, sempre que vocês se sentirem à vontade, com vontade de fazer a abertura ou o encerramento. Porque é sempre bom a gente deixar claro que vocês também fazem parte desse grupo, né? Não apenas nós. Então, a gente já está fazendo esse convite, de repente começa a surgir aquele desejo para encerrar, né, Aninha? Aí você já pode deixar seu nome e falar, vou fazer a prece. Então, sempre que surgir a vontade, vocês podem, lá no fim, quando a gente perguntar ou no início, dizer que vocês vão fazer, tá bom? Mas não é obrigatório. Se ninguém se dispuser, nós faremos. Fiquem à vontade, ok? Então, para a gente começar, hoje, quem vai fazer o resumo, né? Quem vai fazer ali a abordagem do resumo é a Rita. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Eu estou no celular. Eu estou no celular e no computador, por isso que eu apareço 2 vezes, tá? Mas está ótimo. Então, eu vou fazer o resumo. Tá chegando. Eu vou fazer o resumo aqui pelo celular, depois eu fico só no computador, tá? Bom, eu não sei se... Vamos ver se eu consigo compartilhar. Poxa vida, eu fiz o slide, vamos ver. Estão conseguindo ver? Sim, Rita, estamos. Tá. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje o primeiro capítulo, que se chama Renovação.
Nesse capítulo, deixa eu só voltar um pouquinho, gente, espera aí. Bom, tá aqui. Renovação. E nesse capítulo, André Luiz narra sua transformação após ter se desprendido, como ele mesmo fala, dos laços inferiores que o prendiam às atividades terrestres. Ele relata que não foi fácil abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. André ainda fala da certeza de ter tido o auxílio de amigos espirituais na sua jornada no mundo espiritual. E André Luiz, fazendo uma análise de si mesmo, ele se compara com um caramujo segregado na concha impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando ao lodo, mas o alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Ele visita sempre que pode a família que deixou na terra, mas já não considera a ex-mulher e os filhos como propriedades suas, e nem o companheiro de sua esposa como um intruso, e sim como irmãos que precisam de ajuda e compreensão. Mas, a par da renovação mental, experimentava um vazio formado pelos sentimentos do mundo, dos quais se desprendera, sem o lar, a esposa, os filhos amados, seu coração era, como ele mesmo dizia, um cálice luminoso, porém vazio. André reflete sobre sua nova condição, compreensão das leis sublimes que regem a evolução das criaturas e a descoberta da vida com mais amor. Ele enxerga o nosso lar e a natureza com mais beleza. Ele percebe que sente necessidade de conversas menos egoístas e mais espiritualizadas, se torna trabalhador dedicado nas câmaras da retificação. Narcisa, observando a transformação e o vazio de não possuir mais um lar com esposa, filhos, com a profissão que ele tinha, comenta com ele: seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazio dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Vendo que André compreendia o que ela falava, Narcisa completa: vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Narcisa, então, o aconselha a participar dos trabalhos do Ministério da Comunicação, onde poderia ajudar e aprender muito. Dessa forma, se inicia as novas experiências de André Luiz narradas neste livro. Aí o resumo desse capítulo. Passo para você, Fernanda. Muito bem, Rita, muito obrigada pelo resumo. E agora nós começamos, então, os comentários. E o primeiro comentário é a nossa querida Ideli. Ideli. Boa noite a todos, muita paz, muita harmonia. Quero que preste atenção no título desse capítulo, Renovação. Essa é a ideia central que nós vamos retirar desse capítulo. Apesar dele recordar algumas coisas do livro Nosso Lar, é essa a ideia central do capítulo. Eu vou fazer um link, uma ligação com o que a Ana comentou semana passada, há 15 dias atrás, quando a Rita fez o prefácio desse livro, e a Ana disse assim, que interessante, eu já havia lido esse livro, mas há muitos anos atrás,
E agora parece que é uma leitura nova, porque eu estou observando coisas que antes não havia prestado atenção. E é isso mesmo que acontece, né, gente? A cada leitura nova que nós fazemos da mesma obra, nós temos muitas observações, porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Já tivemos novas vivências, novas observações, e aí a cada leitura que a gente faz, a gente aprende coisas novas. E nesse livro, especificamente, nesse momento desse curso, eu quero que vocês se detenham em cada aprendizado que a gente vai ter, que a gente vai conseguir com cada passagem contada. Nós não vamos fazer a leitura dessa obra né? Nós vamos estudar para tirar aprendizado para o nosso dia a dia, para a nossa evolução espiritual, para a nossa renovação também, né? Sempre perguntando o que isso tem a me ensinar, o que é que eu aprendo com isso, né? Então, nós vamos retomar algumas coisas do livro Nosso Lar. Vocês já leram? Já assistiram o filme? Se não o fizeram, façam, porque é o início do trabalho de André Luiz com o Chico Xavier. E aí começa toda a sua história, que depois vai se desenrolando em todas as obras. Então, não percam essa oportunidade. Ler o livro, assistir o filme, quem já leu, releia, porque tem muito aprendizado a ser feito aí. Lá, então, o André Luiz vai contar. André Luiz é um nome fictício, né? Vocês sabem. Ele era um médico e, não querendo falar da sua identidade, ele usou o pseudônimo André Luiz. André Luiz desencarnou, nunca tinha ouvido falar de vida após a morte, nem de religião, ele ficou perdido. Então, ele narra lá no livro Nosso Lar que depois ele ficou sabendo que se passaram 8 anos e ele ouvia vozes, gritos terríveis, dizendo que ele era suicida, e ele se sentia como um marginal. Não via os amigos, não via a família, suas roupas foram ficando sujas, rotas, todo descabelado, ele se via perdido, ele não sabia jamais o que estava acontecendo. E depois de muito penar, ele conseguiu lembrar que existia Deus, né? E aí conseguiu fazer prece, conseguiu perceber toda a ajuda espiritual que ele estava tendo. Amigos espirituais que tentavam ajudá-lo, mas que ele não entrava em sintonia. Aí ele foi recolhido para uma colônia espiritual que se chama Nosso Lar. Essa colônia, ela fica localizada acima da cidade do Rio de Janeiro, que é onde ele morava e ele desencarnou. Não pensem que só existe essa colônia. Assim como existem outras cidades, outros bairros, também as colônias espirituais, porque o mundo espiritual, inclusive, é muito maior do que o mundo dos encarnados, né? Aqui eu vou abrir um parêntese para notar o seguinte: quando o André Luiz começou a escrever através de Chico Xavier, foi na década de 40. O Espiritismo não tinha nem 100 anos ainda. E Kardec, na sua codificação, nunca falou sobre colônias espirituais. Então, André Luiz, através de Chico Xavier, estava trazendo uma novidade, uma verdadeira bomba no mundo espiritual, que o pessoal não estava preparado para isso. Tiveram muitas dúvidas acerca do assunto, questionavam muito. Então, não foi uma coisa muito bem aceita. Só que o próprio Kardec, nas suas obras, fala que nós temos que ter o quê? Mentalidade aberta para as coisas novas que a ciência trouxer, além do que ele falou ali, para tudo que for novo e que a gente consiga comprovar realmente que aquilo existe,
através de métodos até que o próprio Kardec utilizava, né? Quer dizer, aí não foi só André Luiz que veio falando em colônia espiritual, aí outros espíritos foram confirmando através de outros médiuns, não é mesmo? Então, foi só um adendo aqui, né? Voltando ao André Luiz, quando ele foi atendido no nosso lar por amigos espirituais, protetores, então ele foi entendendo que ele havia passado para uma outra dimensão, que a vida continuava. Ah, mas despertou uma saudade do lar, da esposa, dos filhos, como ele queria contar aquilo para a família e dizer que ele continuava vivo, que ele estava ali. Só que os mentores espirituais sempre alertavam que ainda era cedo, que ele deveria aguardar mais um tempo, que ele ainda não estava preparado. E assim foi passando o tempo até que chegou o grande dia dele poder visitar a família. Quanta alegria, né? Aí eu gostaria que a Yolanda, que gentilmente vai ceder aí, vai colocar na tela para nós um trechinho do filme que aparece bem direitinho quando ele visita a família, o que acontece. E aí vamos pensar o que aprendemos com isso. Vamos lá, Yolanda? Gratidão, Yolanda, que está aí ajudando a gente, né? Como eu disse, a gente vai assistir o filminho perguntando, né? O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu tenho a aprender? Yolanda. Bom, nesse momento, se sentindo como o André Luiz estava se sentindo, hein? Quanta expectativa, né? Quanta alegria para chegar nesse lar, ver a esposa, os filhos. Será que a Yolanda não está conseguindo? Ah, Ah, eu acho que não. Yolanda, nós não estamos vendo nada. Eu avisei por aqui para ela. Espera aí. Oi, desculpa, eu pensei, já estava rodando aqui, eu pensei que vocês estivessem assistindo. Eu vou tentar mais uma vez. Peraí. Estão vendo a imagem? Agora sim. Então, vamos ver se o áudio está ok. Sim. O doutor disse que você vai ficar bom. Tesoro, os médicos não sabem de nada. Os homens não sabem de nada. Veja aqui, veja. Estamos nos matando novamente. Mas eu sei, amorelinho. E você vai ficar bem. Seus remédios. Espera, espera. Olha para mim. Vem cá.
Ti amo, bella mia. Ti amo tanto. Io sono tuo marito, che nunca faltò e nunca, dico nunca, può faltare. Mãe? E aí, pessoal, que cena forte, né? Mas o que é que nós temos a aprender com isso, né? Quer dizer, ele estava tão feliz, tão alegre, que ia rever a esposa, os filhos. Só que ele chegou lá, a história tinha caminhado, porque a vida é assim, né? A vida é movimento. Ele esteve parado lá naquele tempo. E quando ele recobrou, ele achava que estava tudo do jeitinho que ele tinha deixado. Mas o principal aí, gente, nessa cena, é a gente perceber a força do nosso pensamento. Você veja, quando ele voltou até aquele ódio, aquela raiva, que qualquer um de nós teria de ver aquilo, né? A esposa casada com outra, sendo amada por outro. Ele volta lá naquele mundo onde ele se achava, se sentindo todo sujo, mendigo, ouvindo aquelas vozes. Mas aí ele lembrou do que ele tinha aprendido no nosso lar, controlar os pensamentos, ter firmeza, ter controle da sua mente, de si. E aí ele consegue voltar para o lar. E o filme continua depois. Vocês assistam, leiam o livro, né? É só para dar um gostinho. Vejam que o céu e o inferno estão aqui, nos nossos pensamentos. Né? Esse é um grande aprendizado. Olha ali nessa cena, ele está ali naquele momento, quando ele olha aquilo, sente toda aquela revolta, ele vai para aquele lugar onde ele estava, lugar de sua criação mental e de sintonia com outros, de igual sintonia, de igual pensamentos ruins, né? Por que aconteceu isso com o André Luiz? Porque nosso amor, nós amamos com apego. São os meus filhos, é o meu marido, no caso dele era a minha esposa. Nós não sabemos, não aprendemos ainda que nada é nosso, tudo é transitório. Nós temos esses relacionamentos aqui, mas nada nos pertence. São apenas temporários para que efetuemos a nossa evolução. A gente aprende isso a duros golpes, e é o que aconteceu com o André Luiz,
E ele escreve para nós dando esse grande ensinamento, para que a gente, na hora de passar por tudo isso, tenha menos apego, seja menos controlador da situação, não é mesmo? A gente diria aí, gente, que ele caiu em si. No meu tempo, eu vou contar para vocês, eu sou do tempo do orelhão, então a gente dizia assim, caiu a ficha, porque quando fazia clique, completava a ligação. Mas hoje em dia eu não falo mais, para não mostrar a minha idade. Eu aprendi com o William Sanches, que é palestrante excelente, que a gente tem que falar que fez um download. E aí foi o que ele fez. Ele fez um download da situação. Espera aí, eu não faço mais parte desse mundo do jeito que eu era. Eu era o provedor da família, eu era o controlador, eu era o marido, o esposo, o pai. Agora eu sou só mais um irmão, um colaborador. Não foi essa a conclusão que ele chegou? Muita gente não sai dessa situação, hein? Em trabalhos mediúnicos, a gente recebe entidades que estão há séculos presos àquele problema, àquela situação. E aqui encarnados, em atendimento fraterno, a gente pega muita gente assim, e muito espírita também, preso a uma situação, gosta de ser vítima, gosta de ter aquele olhar dos outros de piedade para ele. Então, não sai dessa situação. André Luiz teve forças para sair, né? Tem uma passagem de Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 8. Vocês já devem ter ouvido falar também. Trouxeram um aleijado para Jesus, ele queria muito ser curado, mas ele só vivia deitado numa maca, que se chamava catre, né? Aí trouxeram, Jesus disse, você está curado. Tome o teu catre e ande. Quer dizer, larga as suas dores, meu, e ande. Vai para frente. E é isso que nós temos que fazer. Larga a cadeira de roda, larga o catre, larga a muleta e caminha para diante do jeito que der. E foi isso que o André Luiz fez, não foi? Ele saiu caminhando. Procurar diferentes motivos de interesse para viver. Né? Largar o catre e sair andando é reconhecer o nosso potencial para mudar as circunstâncias em que nos achamos, não importa quão graves sejam. Né? Eu achei essa semana também um dizer do Charles Darwin, olha que interessante. Ele falando da evolução dos animais, da evolução humana, ele diz o seguinte, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Olha só, porque tudo está em constante movimento, em constante mudança. Não adianta querer que as coisas aconteçam somente do jeito que a gente quer. Né? André Luiz comenta que, ao se desligar dos laços inferiores que o prendiam às atividades terrestres, ele começa a observar grandes transformações em seu espírito. Olha que bacana, né? Ele experimenta a descoberta de si mesmo. Isso, porém, não se deu de maneira fácil. Porque, às vezes, tem gente que acha que essa renovação, essa transformação é coisa fácil, mas não é, né? Eu vou ler aqui um parágrafo que vai explicar bem isso daí. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira de alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me
expusera meu organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Aqui eu queria chamar a atenção para a palavra alvião. Vocês vão observar em todas as obras de André Luiz muitas palavras que nós não costumamos usar. Por quê? Ele escreve numa norma culta da nossa língua. Uma que ele escreveu na década de 40. Ele viveu antes disso, foi um médico, tinha uma determinada cultura, então ele usa uma norma culta e não tem modismos, estrangeirismos, gírias, né? Então, essa norma culta vão aparecer palavras como essa, alvião. Aí, o que eu te aconselho? Ter sempre ali, consultar o dicionário, o Google, hoje em dia é tão fácil, né? Você bota lá, alvião, aí vai aparecer o que é e até uma figurinha. Vou pedir para a Yolanda se ela consegue pôr outra vez a figura do alvião, porque aí você vai conseguir ver exatamente o trabalho que fez essa ferramenta. Olha o alvião como que ele é, gente. Parece um martelinho, ele tem ali uma ponta bem pontiaguda. Olha lá, convenci a medicadora a agir em minha construção mental à medida, a maneira do alvião pesado. Imagina essa ferramenta aí na nossa conchinha ali, em todos os detalhes. Olha só, não é aquela martelada, pá, não. Ela vai nos detalhes, esse alvião aí. Por isso que é interessante a gente pegar a palavra lá no dicionário, ver o significado correto. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de ir na internet, ver a figura. Então, ela te dá a ideia precisa do que é essa ferramenta. Todos nós temos essa concha, essa casca, difícil de quebrar. E são as dores da vida, os tropeços, os desafios que vão quebrar essa concha aí, né? Então, ele faz essa comparação que ele era um caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação, sim, rastejando no lodo, comparador ao alvião que a duros golpes quebrara a sua concha e expuseram o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. Aí ele começa a catalogar os adversários como benfeitores, porque apontavam outros caminhos, outras possibilidades. Olha que grande ensinamento para nós também, né? Às vezes um inimigo, um malfeitor, aponta alguns defeitos nossos que os amigos não têm coragem de apontar, nem os familiares. E nesse caso, eles acabam sendo os nossos benfeitores, né? Olha que bacana, ele começou a frequentar o ninho da família terrestre, mas não mais como senhor daquele círculo doméstico, mas como operário, que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Então, ajudando, ele acaba ajudando até o marido atual da esposa a se curar, né? Que ele estava com um problema de saúde muito grave, né? Ele aí exercitou o quê? Uma palavra muito usada ultimamente, né? Resiliência. Quer dizer, ele foi submetido à pressão, teve todo aquele mal-estar, mas ele conseguiu sair de lá com ganho ainda. Isso é resiliência, né? Ele conseguiu exercer a resiliência. O segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar contra o antigo, mas em construir o novo. Sabe quem falou isso? Sócrates. Meu Deus, né? Naquela época, o grande Sócrates já dizia isso. E quantas vezes a gente fica preso no passado, né? Quer construir o novo, mas está lá preso naquele gosmento daquele passado, não é mesmo? Ao destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalara em minha alma. A consciência universal. Olha que renovação, gente. Isso que é falar de renovação.
Ele saiu daquele amor-apego, daquela coisa miúda, e foi para a consciência universal. Somos uma grande família universal, todos nós somos irmãos. Eu tenho que me espelhar no outro, eu tenho que ajudar o outro, não só aquele pequeno núcleo da minha família, às vezes a gente fica tão fechado, não é mesmo? Olha só, antes eu não prestava atenção em nada, gostava de reclamar e ouvir reclamações. Conhece gente assim? De monte, né? Agora ouvi o canto dos pássaros, o sussurro do vento, e senti a luz do sol dirigindo-se a mim, enchendo-me de harmonias. Que coisa linda! Maior tratamento contra a depressão, viu, gente? Ouvir os pássaros, prestar atenção nas flores. Logo teremos os ipês amarelos florindo. Acabamos de ter a florada das cerejeiras. E o Brasil é tão rico em flores, né, em árvores. Fazer uma caminhada, observando, percebendo a luz do sol que nos presenteia todos os dias e às vezes as gotas de chuva também. Então é um tratamento para nós também, né? Isso que ele falou é um belo exemplo para nós, né? Eu não queria mais ficar ouvindo o lamento dos doentes, mas queria saber em que poderia ser útil. Essa deve ser a nossa pergunta sempre. Em que eu posso ser útil? O que é que eu posso fazer de útil? O que é que Deus quer de mim? Diante de uma dificuldade, se perguntar isso. O que Deus está querendo de mim, né? Eu me lembro da fala também da outra quinzena, se não me engano foi a Antônia que falou, ainda não conheço bem as pessoas, né? E ela disse assim, lendo esse livro, descobri que somos mensageiros também. Somos 24 horas por dia, somos mensageiros. Às vezes do bem, às vezes do mal. Do mal, quando nos envolvemos em fofocas, em maledicência, em fake news. Andamos aí espalhando as notícias sem ter certeza. Quando fazemos uso sábio do silêncio, já começamos a entender que temos que ser mensageiros do bem. E quando perguntamos em que posso ser útil, estou sendo mensageiro do bem, né? Perceberam que é sempre uma escolha nossa também? Escolher ir ou ficar, ser mensageiro do bem ou do mal, resolver se renovar ou ficar paralisado para sempre. É sempre uma escolha nossa. Isso tem nome, né? Livre-arbítrio. É o uso do nosso livre-arbítrio. Ao terminar os meus comentários agora, gente, eu gostaria de recordar um trecho da prece de Francisco de Assis. Esse trecho que diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Sejamos mensageiros do amor, da esperança e da fé. Muito obrigada a todos. Fiquem em paz. Muito obrigada, Ideli, pelo comentário. Muita coisa para comentar, né? Para refletir. Uma trajetória imensa. E agora a Yolanda vai fazer para nós o segundo comentário, já especificamente do capítulo 1, né, Yolanda? Renovação. Obrigada, Yolanda. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. Um prazer enorme vê-los, revê-los. E a gente vai fazendo disso aqui um estudo de todos nós. A Ideli trouxe ali um aspecto mais psicológico, né? uma ideia realmente no que está no Evangelho do Cristo, que é a condição moral, o que nós devemos almejar. Vamos lembrar
que o espiritismo, ele não é privilégio do espiritismo estar esclarecendo ou clareando, como queiram, a vida no mundo espiritual. Cristo já vem enviando os seus missionários, como a Ideli mesmo lembrou ali, desde antes, desde os mais antigos, passando ali por Sócrates, Platão, dessa ideia da alma imortal, de uma condição de que esse indivíduo ele permanece. Essa inteligência ela não se perde, ela deve ter um fim maior do que aquele que a matéria apresenta. 200 anos antes do lançamento do livro, Nosso Lar, exatamente 200 anos, tivemos ali no século XVIII, Emanuel Swedenborg, luterano, ali na Europa, nascido em Estocolmo, de família abastada. Ele, uma pessoa, um homem de uma inteligência assim, grandiosa, desde muito pequeno. Pelo que eu já andei pesquisando, eu vi uma informação de que desde os 4, 5 anos de idade, ele já fazia reflexões ali sobre a alma. Eu, com 4, 5 anos de idade, acho que eu só queria correr no quintal, na rua, e olha lá, né? Mas Swedenborg, esse ser de uma inteligência já hoje muito à frente, imaginando 200 anos do lançamento do Nosso Lar, nós estamos falando do Nosso Lar ali em 1944, quando foi lançado, ele foi escrito em 43 e lançado em 44. Swedenborg, ali em 1744, lançou obras, luterano, europeu ali, de uma família abastada, cientista, filósofo, lançou obras trazendo informações da vida no mundo espiritual. Sim, ele era médium. E ali, como um crente em Deus, ele tinha aquela ideia, aquele conceito de que Deus estava permitindo que se abrisse as portas do mundo espiritual para ele conhecer. E era a missão dele, o entendimento dele ali, de trazer essas informações. E ele, nas suas obras, trouxe informações de que havia escolas, moradias, casas, prédios, as pessoas ali vivendo em sociedade, no mundo espiritual. Tudo muito diferente daquilo que a gente já vinha aprendendo diante das religiões. Então, não é privilégio do espiritismo. André Luiz não foi ali o primeiro, mas a composição de Cristo, ela é muito mais ampla. E nós devemos iniciar com esse entendimento para poder compreender que esse processo de aprendizado ele não se dá da noite para o dia. A condição humana ela exige tempo, paciência, dedicação, vamos lembrar, disciplina, humildade, para ampliarmos aí a nossa condição humana. E ali ele estava falando do pensamento. Então, sim, é a nossa condição mental, aquilo que estamos alimentando nos nossos pensamentos, que vai dizer que ambiente nós vivemos. Nesse momento, podemos nos perguntar, nesse momento eu digo, aqui hoje, ou quando vamos ali relendo o Nosso Lar e agora iniciando ou reiniciando os mensageiros, a gente pode, num dado momento, se perguntar: que ambiente me espera depois desta encarnação? O que eu posso esperar do lado de lá? Se nós desencarnássemos hoje, que ambiente estaríamos ali adentrando? Como acabamos de entender, tudo depende da nossa condição mental. Então, é aquilo que eu alimento, aquilo que eu estou ali construindo, desenvolvendo de ideias, tornando em hábitos que vai dizer qual é o ambiente. Onde está essa espiritualidade, então? Eu desencarno, eu vou para um ambiente que eu construo, mas onde? Onde exatamente fica isso?
Nós já temos algumas informações e vamos compartilhar aqui alguns conceitos, algumas ideias, para nós discutirmos mais após abrir aí para vocês. As informações que nós temos. A primeira que eu vou começar aqui. Criação divina envolve espírito e matéria. Então, ok, Deus criou tudo que é matéria e tudo que é espiritual. Mas qual é o limite de um e de outro? Onde começa o espírito? Onde começa a matéria? Onde podemos entender o que é espírito e matéria? No Espiritismo, nós aprendemos que Deus atua na matéria através de intermediários, a espiritualidade elevada, e aí segue uma hierarquia, né, de uma ordem divina ali, perfeita, e eles vão atuando através do que nós chamamos de fluido cósmico universal. A ciência hoje, ela ignora essa informação, mas ela já admite que, olha, existe aí universo, multiversos, e o que compõe esse mundo todo afora, na verdade, pelos cálculos hoje da ciência, uma teoria, 4% é matéria. Somente 4% de tudo que existe é matéria. 23% mais ou menos eles calculam do que eles chamam de matéria escura. E 73% eles chamam de energia escura. São títulos, né, termos que vão sendo dados porque ainda não conhecemos todas as informações. Quando olhamos para esse universo, perguntamos, ok, mas onde está a espiritualidade? Qual é o limite? Me permitam, eu tomo a liberdade de fazer uma analogia aqui, um exercício livre de escala, apenas para nos apegarmos no conceito, na ideia, ok? Então, peço desculpa àqueles que perceberem que a escala não está correta, que a condição não é a escala que eu quero chamar aqui, é o conceito. Nesse primeira coluna, nós podemos observar aqui um grupo de cores. Quando nós pegamos um trecho desse grupo de cores, eu vou separar aqui esse trecho, o verde e o azul clarinho. Eu quero me aproximar dele. Eu ainda vejo numa extremidade o verde e o azul clarinho. Quanto mais eu me aprofundo, eu amplio essa imagem para conhecer o limite dessas cores, eu vou percebendo que eu estou perdendo, eu já não sei mais o que é verde, o que é azul clarinho. Fica claro na última coluna. Então, não tem um limite claro, quanto mais nos aprofundamos nisso. Numa obra de André Luiz, através do Chico, essa obra chama-se No Mundo Maior. Espero um dia, né, nós podemos estudar essa obra. O instrutor Calderaro, orientando André Luiz, tirando umas dúvidas de André Luiz, o Calderaro diz assim para ele: posso, contudo, dizer-te hoje que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Mais adiante, Calderaro diz, no cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Mais uma analogia, apenas como um exercício. Podemos ver que na nossa matéria, exemplos simples do nosso dia a dia, nós podemos observar condições físicas diferentes do mesmo elemento. A água, por exemplo, aprendemos recentemente que, através, né, da água, aprendemos recentemente que existe uma quarta condição física, a do plasma. Então, é o mesmo elemento, em condições físicas diferentes. E nós, enquanto espíritos encarnados, como que funciona?
O que nós temos ali para trazer desse entendimento, como nós podemos atuar no mundo? Para nós atuarmos no mundo, nós também precisamos de ferramentas que nos auxiliem a atuar, a poder utilizar todo o nosso potencial, a nos desenvolver. Nós precisamos de algumas ferramentas. E essas ferramentas, normalmente a gente chama, é um corpo material, é esse corpo aqui que nós nos conhecemos. O espírito, ele se envolve, ele se veste dessa matéria para poder estar aqui encarnado. Mas é só isso? Não. Temos informações que há outros corpos ali fazendo essa conexão entre espírito e entre matéria, para poder a nossa atuação ela se dar assim de forma plena. Então, eu preciso da matéria para atuar aqui enquanto estou encarnado. Aí essa matéria morre e eu vou para a espiritualidade. Então, desencarnado, eu, espírito, ainda imperfeito, dependo de uma matéria para viver nessa espiritualidade que ainda é presa a uma matéria. Nós chamamos de corpos semimateriais. Então, vamos vendo uma graduação daquilo que é uma matéria mais densa para uma matéria menos densa, daquilo do que é menos rarefeito para o que é mais rarefeito. E a nossa atuação é por sintonia. Eu trago mais um exemplo de analogia para entendermos. Daqui a pouco eu vou precisar do auxílio dos físicos, dos engenheiros, daqueles especialistas ou até estudiosos da área de eletricidade, que pode nos ajudar a melhorar essas analogias. Mas eu trago aqui a condição de radiofrequência. Nós somos aqui envolvidos no nosso planeta por várias ondas de rádio, por exemplo, que invadem as nossas casas, nossos lares, mas por sintonia, aquilo que mais nos agrada, nós vamos ali colocando aquela que é a que desejamos estar. Então, nós vamos selecionando a onda que mais nos agrada, vamos selecionando essa frequência. E assim, no mundo espiritual. Vamos imaginar a Terra, o que nós já conhecemos? Que a Terra, na parte interna dela, também possui várias camadas. Toda essa crosta, adentrando ali o seu núcleo, possui camadas diversas e há seres ali, organismos vivos, que vivem nesses locais. Da mesma forma para fora do planeta. Esses locais, essas camadas que vão contornando o nosso planeta, vão compondo o ambiente espiritual nessa frequência diferente que é a que nós vivemos quanto encarnados. Então, se eu estou na Terra, eu preciso usar um corpo condizente com esse ambiente. Eu vou evoluindo, eu vou me tornando um ser menos preso a essa matéria, eu vou me libertando dessas camadas pesadas. Conforme eu me liberto, eu vou acessando faixas mais leves, mais rarefeitas, o que nós também vamos lembrando que é o caminho da evolução. Vamos conseguindo acessar ambientes superiores na espiritualidade, até chegarmos no ponto de libertação, que não precisaremos de nenhum corpo ainda contornando um espírito. No caso, Jesus Cristo. O grau crístico, ele não precisa mais de um corpo material, ele já está liberto disso. Há muitos bilhões de anos, diga-se de passagem. E aí, para conhecermos um pouquinho a localização, como a Ideli falou,
são várias instituições, colônias espirituais. Esse livro traz uma colônia que está ali, acima da cidade do Rio de Janeiro. Mas São Paulo, a região de São Paulo tem a sua. São cidades que vão se reunindo por afinidade, seus habitantes ali vão se reunindo na espiritualidade. E assim deve ser para facilitar essa movimentação de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Não quer dizer que alguns não possam ir além. Da mesma forma que na matéria nós podemos viajar, não apenas entre as cidades, mas países afora, na espiritualidade fazemos isso também. E aqui, queridos, para encerrar e termos um momento aí de reflexão, a nossa evolução, ela vai caminhando dessa condição mais pesada para a condição mais leve, mais evoluída. Tudo condição do nosso pensamento. Então, nós vamos ali vibrando condições melhores, superiores, e assim nos habilitamos a viver nesses mundos mais elevados. E para finalizar, e talvez colocar um pouquinho mais de sal, porque a ideia era trazer conceitos para que pudéssemos discutir aqui, talvez dúvidas ou outros comentários de vocês, se partimos da referência de Deus, ainda que temos uma limitação, sabemos que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas partindo da referência de Deus, tudo é matéria. Então, tudo que ele criou é matéria. Uma mais densa até a mais sutil, que seria aquela mais próxima dele. Mas partindo de nós, seres imperfeitos, o que sair daqui, da nossa vida, tudo é espiritual. Então, é para entendermos que, dependendo do ponto em que estamos, temos aí uma noção muito diferente. Se ficarmos presos em algumas caixinhas, se não sairmos e buscarmos um conhecimento e experimentarmos, exercitar ideias novas, claro, dentro de um ambiente de segurança. Então, para nós, ainda imperfeitos, tudo que vier além dessa matéria é espiritual. Passo para você, Fernanda, de volta. Obrigada a todos. Fiquei meio perdida aqui, porque eu também estou anotando, estava anotando tudo que vocês estavam falando. Então, já estou aqui participando também. Então, muito obrigada, Yolanda. Tudo muito rico, né, gente? Quanta coisa a gente já ouviu, já viu, está aprofundando, continua. Quanta coisa a Yolanda falou, que a Rita falava no curso, né? Quem estava aí no Mediúnico comigo, né? O Ale tá aqui, né? Estava comigo. Quem mais? Acho que só. Quanta coisa a Rita, né, Rita? Falava para a gente também usando André Luiz, né, Ale? Usando André Luiz. Então, muita coisa. E agora a gente abre espaço, então, para vocês poderem fazer as perguntas, os comentários, ou mesmo que seja o mais do mesmo, chover no molhado, igual muita gente fala, que às vezes é comentar o que as meninas já comentaram, mas não importa, a gente está aqui para refletir, para conversar e para trocar experiências. A Antônia abriu o microfone. Pode falar, Antônia. Oi, boa noite. Vamos lá. Tudo bem? Boa noite. Tudo, e você? Tudo bem. Eu anotei aqui quando falou de condição mental, né? Que tudo depende da condição mental. Realmente, se fosse hoje, há umas horas atrás, né? A minha condição mental eu não iria para um lugar muito bom, né? Porque não estava com uma condição mental muito boa. E aí, sempre que eu busco ler o livro, eu li o primeiro capítulo, tal, eu busco trazer para algo do meu dia a dia para facilitar o meu aprendizado, né? E aí, quando a Idalina e também fez um resumo do primeiro capítulo, não ficar preso ao passado, né? Construir o futuro, né? E eu percebi hoje que eu estava
presa numa situação que, por menor que fosse, estava me incomodando, né? E eu preferi hoje não ficar presa nesse passado, né? Zerar essa situação e construir um futuro, porque me aliviou, né? Deixar essa situação para trás, assim como o André Luiz, né? Não ficou mais preso àquele sentimento que ele tinha quando ia visitar a família, né? Ele preferiu auxiliar e mudar o pensamento, né? E construir um novo futuro, né? E aí isso estava... Essa situação na qual eu estava presa era justamente por conta disso, né? Que falaram que às vezes, porque o inimigo estava expondo uma questão minha que eu não gostei, um defeito, né? Então eu estava presa a essa situação, né? E aí foi algo que hoje eu resolvi deixar para trás e que não fazia mais sentido, né? Porque eu não estava com uma condição mental boa, né? E aí eu leio o capítulo de renovação e aí eu trouxe essa lição para o meu dia a dia, né? Vamos desprender o passado e construir um futuro, seja com pequenas coisas ou grandes coisas. Para mim, hoje foi uma situação que era pequena, mas estava incomodando. E aí eu consegui deixar para trás. Tudo bem? Ouviram? Muito bem, Antônia. Eu estava aqui removendo seu destaque, desculpa. Muito bem. A gente sempre que, não sei se você já havia lido o livro, mas sempre que a gente volta a um livro ou lê pela primeira vez, a gente sempre contextualiza de novo, volta para a nossa vida e sempre tem aquele ensinamento ali aplicado ao que a gente está vivendo. A gente volta de novo, aquilo faz um novo sentido, né? Isso, pelo menos eu sempre também passo por esse processo e acredito que todo mundo, né? Conforme a gente vai adquirindo novas experiências de vida. E é igual a Ideli falou, né? Eu até anotei aqui, que é uma frase de Sócrates. Não é lutar contra o antigo, mas construir um novo, né? Então, eu também penso como você. Obrigada. Imagina. O Fábio quer falar alguma coisa? Eu achei muito interessante no vídeo que foi colocado para nós aqui, é o momento em que André Luiz visita, né, volta ao seu lar e pela respiração ofegante um pouco, talvez de nervosismo, né, ou então assim ele imaginando ali, né, ou vendo melhor, né, a esposa com um novo marido, tudo. O que chamou a atenção é assim, o sotaque desse novo companheiro dela parecia um pouco italiano, se eu não me engano, assim, relembrando um pouco o vídeo, né? E eu gostaria de saber, assim, se tem alguém que já conhece, assim, ou já estudou esse cenário, esse lar onde ele viveu, que lugar seria? Seria França, Itália, Grécia, a localidade, assim, onde se passa onde existiu a casa dele e tudo, de André Luiz, no caso, né? Posso responder, Fernanda? Claro, Ideli, fica à vontade. Então, André Luiz viveu no Rio de Janeiro, né? Então, essa casa que ele volta a visitar é Brasil, Rio de Janeiro. Ah, sim. Nós estávamos na época da guerra, né? 1944, 40 e poucos. Aí. E esse italiano provavelmente seria um foragido da guerra, né? Um imigrante, né? A gente também recebia muitos imigrantes na época, italianos, espanhóis, né? Sim. Então, eu acredito mais, não chega, né, a clarear essa situação no livro, mas é Brasil, ele tem um sotaque italiano, sim, né? Ok. Uhum. E é realmente um estrangeiro, né? Vindo, o Brasil sempre acolheu muitos estrangeiros, né? Com E certeza. aí, no caso, era um italiano, né? Ok. Satisfez sua curiosidade? Sim, com certeza. Ótimo. Então, tá bom. Obrigado. Oi, Rita. Você levantou a mão? Você quer Oi, falar alguma coisa? levantei.
Aproveitando que o agora Fábio... deu certo o áudio. Tô no celular. Você está pelo dois. áudio do celular. Entendi. Aproveitando aqui o que o Fábio falou, voltou lá no nosso lar, o que... Eu não sei se vocês lembram, o André Luiz, ele visita um lar, lá no plano espiritual, onde tem um marido com 2 esposas. A primeira esposa, ele fica viúvo e casa de novo. E ele acolhe as 2, né? Ele tem afinidade com a primeira e acolhe a outra como filha. E eles vivem em harmonia, né? Olha que interessante. E o que eu acho interessante, que parece que ele foi levado para esse lugar, para essa casa, com esse marido e 2 esposas, para preparar ele, o que ele ia encontrar aqui na Terra. Olha que interessante. Como o plano espiritual cuida da gente, prepara a gente, né? E ele viu exatamente o que ele compreendeu no plano espiritual. É isso aí. Muito bom, Rita. Relembrar isso mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre o que foi falado ou sobre algum assunto correlacionado? Eu vou falar da questão que a Yolanda falou da matéria escura e da energia escura. Eu sempre assisti muito documentário, né, na televisão sobre ciências, né, essas coisas aí, e eu me lembro que eu sempre ouvi dizer, né, de cientistas que eles sabem que existe alguma coisa, né, no universo, né? Eu não sei explicar, a Yolanda acho que abrange melhor aí o assunto que ela pesquisou melhor, né? Mas entre a matéria escura e a energia escura, eles sabem que tem uma energia ali, né? Uma fonte de energia ali que é invisível, que não tem como provar, não tem como ver, mas eles sabem que existe, né? Então, achei essa parte, essa explanação da Yolanda aí interessante, porque eu nunca fui atrás para ver a correlação com relação assim, né? Ao fluido cosmos universal, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe, estudando no Espiritismo, que existe uma energia basicamente criadora de toda a matéria, né? Só que não tem como provar. Eles não provam, eles não admitem, mas eles sabem que tem alguma coisa ali, né? Agora, a matéria, a Yolanda deu as porcentagens aí, né? A matéria e a energia. Só para um ponto que eu achei interessante do estudo aí. Obrigado. Imagina, Lê, a gente que agradece a contribuição, o comentário, e a Yolanda já levantou a mão aí para contribuir também. Só para reforçar, porque assim, a ciência, ela tem ali, o que é a ciência, a gente fala? Um grupo ali que vai estabelecendo critérios para poder definir o que é real, o que é irreal, o que é cada condição ali, né, da humanidade. E o Espiritismo ainda não se encaixa nesses critérios, por isso que eles não podem assumir. Mas procurem acompanhar a AME, né, Associação Médicos Espíritas, que vai trazendo muita informação do que a ciência já está ali aceitando, ou pelo menos investigando. Mas bater, realmente eles não batem exatamente porque não tem como provar. Como provar? Em que condições? Nas condições com os olhos da matéria. Nós estamos aos poucos avançando isso. Então, esse percentual é dado
o que se estabeleceu de científico, mas que nós que conhecemos no Espiritismo essa informação, quando acessamos a informação sobre o fluido cósmico universal, a gente entende que logo, logo a coisa vai cruzar, o conceito vai cruzar, e não que vai parar por aí também, porque nós estamos hoje entendendo o fluido cósmico universal, nós também vamos evoluir num dado ponto para entender o que é isso. Tem muita informação ainda para chegar. A Ana quer falar? Obrigada, Alessandra. Eu vou só... Para mim, o que me chamou a atenção no capítulo foi, até anotei, lançar um novo olhar ao entorno e aos companheiros desta viagem, né? Deste momento que a gente está. Isso foi, para mim, o que me fez mesmo me sentir, que eu senti mesmo com a leitura do capítulo. E durante o comentário da Ideli, me ficou muito forte aqui domingo fazendo o Evangelho, a gente estava lendo sobre o Código Penal da vida futura. E fala lá, né, de não fazer o bem é o resultado de uma imperfeição, e somos imperfeitos, né? Quando a gente faz o mal é porque somos imperfeitos. E não fazer o bem também, né? A gente fala, não vou fazer o mal, mas também não fiz o bem. E cadê? Que eu até anotei também. Sofre-se não só pelo mal que se faz, como também pelo bem que se deixa de fazer. E aí também isso ficou me buzinando aqui durante o vídeo lá, né, quando ele sai daquela situação da casa e volta para o umbral, onde ele, né, se deparou de novo com aquela situação. Porque duas coisas que me chamam muita atenção no Espiritismo, duas coisas que estão, para mim, sempre muito ali batendo. Caridade e vibração. O tempo todo essas palavras, assim, parece que são situações que a gente precisa estar sempre ao nosso lado. Ou você tem que ver a caridade ou a vibração de alguma forma, né? É isso. Obrigada, Aninha. Muito bom. O Fábio também quer falar mais alguma coisa? Sim, só para complementar, pegando a oportunidade aí, a fala do Alessandro, no livro O Nosso Lar, quando o André Luiz ele está assim visitando o umbral, ele vê saindo pela boca dos que estão lá um caldo escuro, um caldo forte assim de dentro dos seres que habitam ali aquele local. Então é como a Yolanda falou, né? A maior parte assim das porcentagens, tudo, ele acaba visualizando e vendo assim que dá para entender, né, que seja o rancor, a inveja, o ódio, né, saindo assim de dentro daqueles seres que estão lá no umbral. Só isso. Aí, Delícia, quer falar? Só complementando isso que o Fábio falou, não é só desencarnado que solta isso não, viu, amigo? Os encarnados também, né? Às vezes a gente percebe até uma fala mal colocada, um pensamento mal colocado, em sessões mediúnicas a gente percebe muito, né? A pessoa soltando esse veneno aí em forma de uma energia pesada. Às vezes só de você conviver, passar perto da pessoa, conforme o lugar. Hoje ainda de manhã nós estávamos comentando como está a nossa cidade, carregada de pessoas na rua, então você passa ali, você sente aquela energia pesada, quem tiver evidência acaba vendo, né, saindo ali daqueles corpos, daquelas pessoas, e muitas pessoas também bem vestidas, bem arrumadas também, né? Então, não são só os desencarnados, não, né? Só para completar. Sim. Temos que vigiar e orar o tempo todo, né? Isso mesmo, Ideli. E não importa o que a gente esteja vestindo, né? Porque é tudo criação mental, não é? Como você e a Yolanda, vocês falaram, depende tudo do nosso pensamento, né? E esse pensamento, ele é uma energia que vai embora e contagia mesmo. Então, não depende do que a gente está vestindo, do que a gente usa, é o nosso pensamento. É isso mesmo.
Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aninha, Ana, você levantou a mão de novo e abaixou, ou foi... Não? Tá, que eu vi depois que eu acho que continuou só. Mais alguém gostaria de fazer perguntas, colocações, comentários? Yolanda, você levantou a mão. Eu vou aproveitando. Tá bom. O que acontece? Eu queria aproveitar essa fala da Ana até para trazer complemento, né? Que eu dei uma aceleradinha que não estava apresentando, para poder dar o espaço aqui para vocês falarem. Aquele alvião, ele quebrou aquela camada do caramujo, né? Olha a imagem que André Luiz nos traz da condição mental dele. Então, havia uma carapaça ali que o impedia de ver a vida como ela é. E quando ele passa, né, quando rompe essa carapaça, que ele perde aquela camada mais densa, ou seja, ele está menos denso do que era, olha essa evolução ali do corpo dele, corpo espiritual, ele vai olhando, enxergando coisas que não enxergava, sentindo, né, aromas que ele não sentia. A natureza vem para ele aí de uma forma que ele nunca observou antes. Então, os pássaros, até as asas, né, o voo dos pássaros. Então, ele traz elementos ali que eu gosto quando a Antônia fala assim, para trazer para o nosso dia a dia. A gente pode fazer isso hoje. Isso é possível, não precisa a gente desencarnar e perder essa carapaça. Vamos deixar essa carapaça hoje, né? Observar mais o nosso ambiente, o que tem de belo nele. Hoje é possível fazer isso. Então, nós mesmos temos aí uma chave, ok, vamos usar um alvião aí para quebrar essa nossa carapaça, essa nossa camada que impede que estejamos ali enxergando algo que é importante para nós. O que cada um vai descobrir o seu aí. Aí vem o autoaperfeiçoamento, né? O autoconhecimento ali buscando romper essas barreiras. Eu queria só indicar para vocês, quem tiver o Livro dos Espíritos aí, é rapidinho, passar para a Ideli, no capítulo 6 da segunda parte, Mundos Transitórios, a questão 234, que Kardec perguntou assim, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? A resposta é sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, que esses mundos podem servir de habitação temporária. São de campos onde descansem. Estado este sempre um tanto penoso. Aí ele complementa ainda, são, entre outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Olha que delícia. No item A, ele usa uma figura ali, né? Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí guardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Então, essa espiritualidade que nós estamos conhecendo através de André Luiz, ele está mostrando uma instituição nesse livro, no nosso lar, mas já com informações ali dentro que há outras instituições mais temporárias que o nosso lar, menos temporárias também. Então, nós vamos entendendo que há muitos ambientes e há espaço para todos. Poxa, eu acho que eu não tenho condição de ir para o nosso lar. Não se preocupe. Vai ter uma tal de mansão paz, para quem já leu ali Ação e Reação. Vai ter vários institutos ali para acolher cada um de nós. Por sintonia. Vamos nos lembrar disso. Obrigada. Ideli? Só complementando aí, a gente também, para quebrar essa casca, não precisa sempre usar o alvião.
pode ser fazendo bem, se dedicando, né? Chico Xavier diz que falou certa vez, a evolução se dá sempre pela água, ou pelas lágrimas de dor, ou pelo suor do trabalho. Olha que coisa bonita, né? Então, a gente pode também ir quebrando essas cascas, amparando as pessoas mais necessitadas, amparando as crianças, olhando para as dificuldades dos nossos irmãos. Né? Essa visão cósmica que o André Luiz teve, nós podemos abrir também essa visão aqui. E eu creio que muitos de nós já têm isso, né? Esse trabalho firmado, essa caridade, como a Ana falou outra vez, é isso mesmo, né? Através da caridade, do trabalho, a gente talvez não tenha que passar por tantas dores. Muito bom, muito obrigada, Yolanda, obrigada, Ideli. Mais alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Última chance. Não? Podemos encerrar, então? Estamos no nosso horário para poder encerrar. E também agora faço outra pergunta. Se alguém se sente confortável com o desejo de fazer o encerramento deste encontro. Alguém gostaria? Não? Então, Rita, você faz a prece para nós, por favor? Faço, pode deixar. A Sofia Tá fala, se vocês quiserem e permitir. Não ouvi, travou aqui para mim. Quem falou? Eu não consegui ver aqui, desculpa. A Sofia da Stephanie. A Stephanie está com a filha ao lado e a Sofia se pode fazer. Agora que eu vi, desculpa, Stephanie, eu estava procurando aqui na segunda página. Oi, Stephanie, não tinha te falado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sofia. É só fazer a prece? Isso, faz a prece de encerramento para a gente. Se me permite, rapidinho, Sofia, vou aproveitar a sua presença. A Sofia é uma integrante da evangelização infantil na nossa casa. As crianças vão começar... Ai, não vai dar para ver, deixa eu tirar aqui, que eu quero mostrar para vocês. As crianças vão começar a estudar essa obra também. Eu quero mostrar que é um material tão gostosinho. Aqui, se derem para ver, Nosso Lar tem um jogo. Então, aqueles pais, mães que desejam trabalhar essa obra com seus filhos, esse material aqui é uma graça, é riquíssimo. No meio tem um tabuleiro para jogar em família, com os amigos, é muito interessante. E a nossa querida Fê, para não perder a oportunidade, trabalhando com os jovens da mocidade, Nosso Lar em Versos, fazendo um trabalho maravilhoso também. Obrigada, Sofia. Oi, pode começar? Sim, Sofia, pode, querida. Vamos acalmar os pensamentos, o coração, para assim encerrar o Evangelho no lar de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Nos livre de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos os sempre. Que essa seja a graça. Obrigada. Muito obrigada, viu, Sofia? Obrigada, querida. Pessoal, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, a atenção, a disposição aqui do estudo, das trocas. Nós agradecemos muito. Esperamos vocês no próximo encontro, no dia 30 de agosto. E no dia 30 nós vamos abordar os capítulos 2 e 3, ok?
Serão enviadas as informações, os lembretes, mas só para vocês começarem a se ambientar já com o próximo encontro, ok? Então, um beijo a todos, um grande abraço, uma excelente noite para vocês e muito obrigada pela presença. Tchauzinho para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.